Você não está certo o que você está cantando, é melhor que você não cante. É isso? Ou então, você faça o que você quiser. Bem, queridos amigos, exilado na ilha de Elba, na Itália, Napoleão Bonaparte, o grande gênio das estratégias militares, tentou fazer um império por ali. Não deu certo. Exilado, Napoleão, talvez mais sábio, talvez certamente mais velho, ele fez algumas observações sobre Cristo. E eu tenho aqui os sentimentos de Napoleão sobre o cristianismo. E ele disse, não há ninguém como Cristo. Ele começa dizendo, eu conheço os homens, diz Napoleão. E Jesus não faz parte da família dos homens que eu conheço. Jesus Cristo, irmãos, é a figura suprema da história de todos os tempos. Por qualquer método de pesquisa, de análise, de comparação, Jesus permanece incomparável. Seu nascimento é absolutamente singular. As Escrituras dão testemunho de que nós podemos entrar na história de três formas. Uma delas é por criação. Quem? Adão e Eva. Podemos entrar na história por geração. Quem? Eu, você e os 7 bilhões de tupiniquins que infectam esse planeta. Eu estava pregando numa igreja, quando eu falei dos tupiniquins e terminei, fui à porta para me despedir do povo. Eu vi uma mulher, me imaginei que fosse uma mulher pelo tipo de pisada, e ela vinha pisando forte. E na saída ela me disse, nós somos tupiniquins. E o senhor, o que é? Tupiniquim também. Criação. E finalmente nós encontramos, além da criação e da geração, nós encontramos a encarnação. Uma outra forma de entrar no planeta Terra. Quem se habilita para esse? Apenas uma pessoa. Apenas Jesus Cristo. Encarnação. Jesus é dono de um dos títulos das Escrituras. Aliás, eu escrevi os títulos de Cristo das Escrituras e o número passa da casa dos 60. Mas aqui no Evangelho de João ele é chamado de, na nossa Bíblia em português, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito, ela não vem do grego, que é a língua do Novo Testamento, ou no qual as Escrituras do Novo Testamento foram escritas. A palavra aqui, essa, unigênito, ela vem do latim, das antigas vulgatas, na tradução de Jerônimo, ou nas reatualizações de Jerônimo. E, de fato, a palavra por trás do que nós encontramos aí como unigênito é a palavra monogenes. E você conhece o prefixo mono. Mono quer dizer um. Monogenes, o único gerado do seu tipo. O único do seu tipo, a única pessoa assim. Raro, o único da sua espécie. O Novo Testamento chama Jesus de pleno Deus, ou considera Jesus pleno Deus, pleno homem, digno de culto e adoração. E nós devemos observar que todas as heresias que já apareceram na história do cristianismo, elas tiveram que ver com a negação de um aspecto dessa afirmação de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
umas heresias, algumas delas enfatizavam a divindade dele, outras negando a humanidade, outras enfatizavam a humanidade e negavam a divindade. Outras heresias, ou um segundo tipo de heresia, é de que ele era duas pessoas e não uma. E assim, eles mal entenderam a Cristo. Jesus Cristo foi responsável pelo maior impacto na história humana. Há nele um fascínio irresistível. Eu não tive tempo de ler, não teria tempo de ler todo o parágrafo de Napoleão a respeito de Cristo, quem ele era. Mas de uma beleza extraordinária, o que o grande militar disse. Há em Jesus uma força indescritível, o próprio tempo em que nós vivemos é marcado em antes e depois dele, de todas as partes do mundo, da África, à Quinta Avenida sofisticada, a Quinta Avenida de Nova York, nos hospitais, de leitos de morte, de presídios, sobem a ele milhões de orações a cada dia. Observe o seu nascimento. Eu devo dizer que durante o tempo que eu servi como pastor, ou mesmo como professor de teologia, eu escrevi vários sermões sobre Cristo. E dei a eles diferentes títulos, a esses sermões. Escrevi um pequeno livro chamado O Incomparável Jesus Cristo. E nos últimos 3 anos eu escrevi, digo 3, porque 2 já foram publicados, um será publicado sobre a Páscoa. O apelo da Páscoa, o apelo da pessoa de Cristo a nós. Eu considero o nascimento de Cristo extraordinário, ou consideramos o nascimento de Cristo como algo extraordinário. Jesus nasceu como cumprimento da profecia. Mateus 1, versos 23, a virgem conceberá. Eu não estou fazendo referência ao texto do profeta Isaías, que pode ser que no Antigo Testamento o significado, com certeza, o significado da expressão a virgem conceberá tinha um outro significado. Mas é Mateus quem usa o texto e aplica a Cristo. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. No anúncio do anjo a Maria, em Lucas 1, verso 35, nós temos a informação do caráter sobrenatural. A sombra do Espírito te cobrirá, te envolverá. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo é a única pessoa que escolheu o lugar do seu nascimento. Quando nós vamos preparar a casa para o nascimento de um filho, a gente pinta, ainda que seja um lugar simples, pinta o quarto ou, de alguma forma, prepara o ambiente para receber a criança. No caso de Jesus, não houve esse tipo de preparo. Está escrito pelo profeta Miqueias, e tu, Belém Efrata. Belém era uma cidade muito pequena, insignificante, entre as principais de Judá. É dito no texto, de ti me sairá aquele que há de guiar e apacentará o meu povo. Quando Jesus nasceu, você se lembra, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Jesus nasceu de um ventre virgem, foi sepultado num túmulo virgem. Eu queria que você lesse comigo. Eu vou ler, eu poderia dizer, e eu vou dizer, mas se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, verso 41, nas nossas leituras em geral a gente pula um texto ou uma verdade como essa aqui, no lugar onde Jesus foi crucificado. João 19, verso 41, e no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim. Você já havia prestado atenção nisso? No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Jesus morreu no jardim, onde Deus pagou, ou cumpriu, o que ele havia prometido num outro jardim, o jardim do Éden. Gênesis 3, verso 5.
Nós gostamos muito de fashion, nós gostamos muito de grife, de sofisticação. Jesus, quando nasceu, passou por cima dessas tolices humanas. Porque ele nasceu em Belém, numa gruta, num coxo. Por quê? Eu tenho dito que se ele tivesse me pedido a minha opinião, eu teria feito algumas sugestões. Por que não nascer, por exemplo, na Grécia, a universidade do mundo? Por que não nascer, por exemplo, em Roma, sede do poder? Por que não nascer em Jerusalém? O lugar da religião. Mas ele preferiu nascer do jeito que ele nasceu. Ele poderia, com o seu poder, estalar o dedo e criar uma moderníssima ala de obstetrícia num moderníssimo hospital, mas ele não fez isso. Por quê? Porque o local do seu nascimento, se ele tivesse nascido num palácio, se ele tivesse nascido num castelo, isso nos intimidaria pessoas que talvez até quisessem se aproximar dele. Se ele tivesse nascido em sofisticação, ele excluiria da sua presença milhões de pessoas. O local do seu nascimento é o seu manifesto. Jesus estava dizendo com isso que as coisas importantes, na maioria das vezes, ou na totalidade delas, elas são invisíveis aos olhos. O que realmente conta não é aquilo que se vê, porque só se vê bem com o coração, nós sabemos. Quem são os seus ancestrais? Já pensou nisso? Veja, em geral, nós damos muita importância às conexões. Nós pensamos, filho de quem? O que é que ele faz? Sangue azul, pedigree, essas são questões que acabam impressionando a muita gente. Mas Mateus 1, verso 18, de forma telegráfica, nós temos um registro simples. Maria, comprometida com José, sem que tivesse coabitado com ele, encontrou-se grávida. Lucas disse que o poder do Espírito vai te cobrir, e o que você for concebido será chamado Filho de Deus. Maria esperava uma criança fora dos limites, fora dos padrões humanos. Imagine o enorme peso que teria se formado na cabeça dessa adolescente. O que teria passado na cabeça dela? E o seu noivo? E o sonho do casamento? Aos olhos humanos, Jesus nasceu como um bastardo. E esse estigma acompanhou a sua vida por todo o tempo. Jesus descartou-se das nossas tolices de sangue azul, de pedigree, coisas que nós consideramos importantes, que tanto nos impressionam e deixam as pessoas deslumbradas. Porque ele escolheu nascer assim. Eu mencionei antes, tendo nascido desta forma, ele pode atrair e se identificar com milhões de pessoas que não podem reclamar nenhuma pureza de sangue, nenhum pedigree. Eu estive na Áustria, há alguns anos, fui levar o meu filho, que estudaria lá no colégio adventista ali. E eu, aquele sábado à tarde, fui na cidade de Braunau, que está ali perto. Fui visitar a casa onde Hitler nasceu. Eu fiquei impressionado com a simplicidade da casa. Esse é um aspecto. Mas mais impressionado eu fiquei quando soube que naquele lugar, o que se faz hoje ali é um centro de atendimento a pessoas com deficiências. O próprio tipo de pessoa que Hitler matou
o mandou exterminar, porque ele tinha esse plano dos dolicocéfalos louros, a ideia, a ideologia de uma raça pura. Eu comparo essas tolices com a pessoa de Jesus Cristo, que nasceu numa gruta, num coxo, o Deus do universo. Nasceu ali. Para quê? Para que ninguém fosse intimidado pela sua forma de nascimento. Como disse o apóstolo Paulo, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se à semelhança humana e reconhecido como figura humana. Filipenses 2, verso 7. Conosco. Você deve lembrar disso aqui. Jesus é conosco, mas não de nós. Muita gente quer tornar Jesus exatamente como nós. Isso para facilitar a ideia perfeccionista de que nós podemos ser como Ele. Essa é a ideia. A ideia por trás daqueles que dizem que Jesus era exatamente como nós. Está a ideia de que nós podemos ser exatamente como Ele. Jesus era símbolo da humanidade perfeita, humanidade como Deus havia criado, como Adão, antes da queda. Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Afetado, mas não infectado. Conosco, mas não de nós. Observe o seu nome. Mateus 1, verso 21, é dito, somos informados, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma grega do hebraico Josué. Você se lembra? Josué, o sucessor de Moisés. Moisés é o representante da lei, não poderia introduzir o povo na terra prometida. Esse legado, essa ação foi deixada para Josué, um símbolo do Evangelho. O Evangelho fez o que a lei não podia fazer. Josué quer dizer, Jeová salva, Deus salva. Aquele Josué do Antigo Testamento era um tipo do verdadeiro Josué. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que tipo de pessoas Jesus salva? E aqui eu quero falar com você. Nós temos essa mania de nos olhar no espelho, colocar o perfume. No passado se falava de umas formas, tipos de pecado, de perfumes. Hoje estão superadas por outros, mas você pode se perfumar, se olhar no espelho e achar que você é um grande sujeito ou uma grande figura. Tolice pura. Tolice pura. Quem são as pessoas que Jesus pode salvar? Essa ilustração, ela brilha na própria genealogia de Jesus. E você encontra aqui um grupo de mulheres, 5 mulheres. Jesus pode salvar gente, pessoas como Tamar, que aparece aí no verso 3 do capítulo 1 de Mateus. Jesus pode salvar pessoas como Raabe. Jesus pode salvar gente como Ruth. Jesus pode salvar pessoas como Betseba e como a própria Maria. Leia a genealogia de Jesus no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Não era comum que mulheres fossem incluídas nas genealogias hebraicas. Se você duvida disso, leia a genealogia que aparece no capítulo 5 do livro de Gênesis. Nenhuma mulher. A genealogia do Messias, 5 mulheres. Tamar, verso 3 do capítulo 1 de Mateus. Raabe, verso 5. Ruth, verso 5. Betseba, verso 5, e ainda Maria, no verso 16. Pelo menos 3 delas eram gentias, de reputação questionável, todas por diferentes razões. Experimentaram a taça amarga da marginalização e foram marcadas pela infâmia, pela reputação negativa,
Tamar era uma cananita, cujos maridos morreram. Você talvez se lembre da história. Está registrado lá em Gênesis 38. E ela, para suscitar a sua descendência, posa como uma prostituta. E ela seduz o seu sogro. Raabe, uma prostituta profissional que vivia rolando a sua bolsinha nas esquinas de Jericó. Mas que por graça infinita se liga à história do povo de Deus, antes da queda de Jericó, e entra eternamente na genealogia do Messias. Ruth, a Moabita, povo inimigo, desprezado pelos israelitas. Betseba, a parceira do caso tórrido de Davi, você se lembra da história? Segundo Samuel 11. E finalmente Maria. Maria era uma camponesa simples, cuja história inicial é pontuada por um filho, uma gravidez fora do casamento. Uma inexplicável gravidez. José até pensou em deixá-la. Não fora pela intervenção do anjo dizendo, não faças isso. Seletivamente, elas ilustram como Deus é capaz de salvar e transformar desastres humanos nos misteriosos concílios da sua providência, endireitar situações de falência. Essas mulheres enfatizam escândalos na linhagem do Messias. Estrangeiras, marginalizadas, improváveis todas elas. Mas todas elas encontram um lugar no plano de Deus em trazer o seu Filho ao mundo, que traria salvação para todos. E com ele a salvação para todos. A presença destas improváveis na linhagem de Jesus está longe de ser uma mera coincidência. Como já mencionado, as pessoas se orgulham do seu pedigree, das suas origens. Talvez não seja o caso de nenhum de nós aqui. Não nos qualificamos para isso. Linhagem superior. Este surpreendente Jesus, na contramão destes cacuetes humanos, se afasta dessas tolices. Abre mão delas para permitir que isso não se tornasse um obstáculo ao acesso a Ele. Acesso por milhões de pessoas através da história, que não podiam confiar na força genética, no seu biotipo ilustre, seu nascimento para nos alcançar. Jesus neutralizou algumas forças que nós consideramos importantes. Em primeiro lugar, Jesus anulou a teoria geneticista, segundo a qual tudo está determinado pelo DNA. Segundo, Jesus desacreditou a teoria psicológica, baseada nas ideias complicadas de Sigmund Freud. Jesus ainda anulou, em terceiro lugar, a teoria sociológica ligada ao nome de Karl Marx, que dá poder supremo ao ambiente em que as pessoas nascem e vivem. Embora possamos atribuir algum valor a essas questões, essas forças, elas não são supremas, elas não são dominantes. De sua manjedoura, Jesus, em Belém, Jesus ensina outra coisa, que por sua graça, como indicado em sua genealogia, qualquer pessoa, como as mulheres indicadas ali, na linhagem do Messias, pode encontrar superação ao modelo genético. Pode encontrar superação ao modelo psicológico ou ao modelo sociológico. Jesus
se coloca a milhões de anos-luz dessas ideias e abre espaço para cada pessoa, para mim e você. Em Jesus, qualquer pessoa pode se tornar novas criaturas, monumentos da sua graça, do seu poder. Jesus era, além do seu nascimento, além da sua extensão de salvação a todos, Jesus era uma figura revolucionária. Jesus Cristo é a figura revolucionária da história. Eu tenho estado escrevendo um livro que eu dei um título curioso ao livro, pelo menos no momento. Eu tenho relutado em terminar esse livro. Está praticamente pronto, mas o título que eu dei é O Rabi Inadministrável. Jesus não se ligou a nenhum grupo, a nenhum das modas que eram comuns no seu tempo. Não se ligou a fariseus, saduceus, essênios. Não se ligou aos zelotes, nenhum desses. Jesus tinha a sua própria forma de ser. Não se ligou a nenhum dos grupos conhecidos, então. Uma figura revolucionária. Ninguém poderia, de fato, inventar uma pessoa como Jesus Cristo. Se isso já não lhe passou pela cabeça, a verdade é essa. Ninguém poderia inventar uma pessoa como Cristo. Talvez o melhor sumário da sua influência se encontra naquela conhecida crônica que circulou no século XIX, todos os exércitos, todas as marinhas, todos os parlamentos, todos os reis, todas essas figuras e elementos juntos não causaram mais impacto do que essa única vida solitária. Desde o início do seu ministério na Galileia, Jesus foi altamente polêmico. Suas ideias sobre Deus, suas ideias sobre o pecado, suas ideias sobre a graça divina foram revolucionárias e desafiaram as poderosas estruturas religiosas do seu tempo. Isso era uma sociedade, sobretudo, religiosa. Jesus desafiou a teologia tradicional. Havia algo de magnético nele. Nós não podemos conceber nenhum erro nele e nenhuma virtude que não faltasse a ele. Ele não esteve ligado a nenhum desses grupos conhecidos. A sua estatura moral é suficiente para colocá-lo a par de tudo que nós conhecemos. Jesus foi sobremodo ofensivo aos aqueles que dominavam o ambiente da religião, ou as pessoas em comum até. Jesus foi revolucionário e foi ofensivo àquelas pessoas por se dizer Deus. Porque o nome de Maomé, porque o nome de Confúcio, porque o nome de Buda não ofende a ninguém, porque nenhum deles reivindicou ser Deus como Jesus fez. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que me aceita, recebe o Pai. E aquele que me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Considere Jesus, chocou as pessoas por seus paradoxos. Seu estilo de liderança é incomparável. As lições de liderança que nós aprendemos dele, e elas permanecem. E podem ser aplicadas dia a dia nos nossos relacionamentos. Jesus está acima dos grandes vultos da história. Ninguém tão polêmico, tão inspirador, tão enigmático como ele. Ele é o personagem da maior bibliografia. Consulte as grandes universidades e veja o que tem sido escrito sobre ele. Dissertações doutorais nas universidades mais conhecidas, Harvard, Yale. Eu tenho, amigos, por alguns anos pregado sobre Cristo, escrito sobre Cristo. Tentei fazer das minhas classes o meu púlpito. E tentei fazer dos púlpitos por onde andei o meu quadro negro, para falar da incomparável riqueza de Jesus. Mas
fez isso sempre com um senso de incompetência, de incapacidade de falar de fato a seu respeito. Jesus nasceu para liderar, para guiar as pessoas, mas fez isso de uma forma extraordinariamente simples. Nós temos essa mania de pensar que simples é sinônimo de raso. Não é assim. Jesus exerceu sua teologia. Eu andei por lá, pelos caminhos e descaminhos da teologia. Ficava impressionado. Tinha um professor lá pela Andrews que escrevia os seus artigos, e um outro dizia que havia neles mais nota de rodapé do que os mosquitos de Michigan. Eu fico pensando o que isso quer dizer. O maior teólogo de todos os tempos contou histórias. E nós não esgotamos ainda o significado profundo. Estamos estudando aí em Marcos, algumas delas, não esgotamos o significado profundo dessas histórias. Jesus exemplificou na sua vida, nos seus relacionamentos, que grande é o que serve. Nós gostamos de ser grandes sendo grandes, não é isso? Grandeza baseada em posição, em cargos, em imposição. Mas isso não passa de paganismo. Na igreja, pagãos, cobertos pelo manto clerical. Jesus Cristo nunca usou a propaganda, nunca usou o marketing para suscitar sentimento público favorável. Não organizou nenhum partido para promover as suas ideias. Nunca organizou comitês, comissões de compadres para garantir eleição ou reeleição. Nada disso. Não é Jesus Cristo. Nunca dourou a pílula para ser aceito. Nunca diminuiu as exigências para aumentar resultados. Prática tão comum nos nossos tempos. Diminuir exigências para aumentar resultados. Não manipulou. Nunca foi adepto da filosofia do dividir para dominar. Nunca pretendeu ser executivo, CEO ou gestor, isolando-se das pessoas. Não usou a maledicência para garantir sua elevação ou seu exclusivismo. Expôs as condições do discipulado com uma transparência quase cruel. Se você não estiver disposto a deixar pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Aliás, não é deixar apenas, ele diz, é odiar. Odiar aqui é um termo comparativo, no grego, não é odiar no sentido em que a gente entende, mas é que comparado com o seu desejo de seguir a Cristo, essa disposição pareceria ódio. O que nós aprendemos dele? Estou quase terminando, quase. Quando eu fui servir a Deus lá no Canadá, a gente atravessava aquela Young Avenue, aquela grande avenida, diz que é a maior do mundo, não sei, mas dizem que é. A gente atravessava ali. E eu não sei se eu preciso mais de um pouco de volume nesse microfone aqui. Alguém pode colocar um pouco mais de volume aí, por favor. Mas, quando nos aproximávamos, obrigado, irmão, nos aproximávamos lá da igreja, o meu filho Lucas dizia, pai, não serma muito. Serma, não sei onde ele arranjou esse neologismo aí, mas Maico, por outro lado, para contrariar o Lucas, dizia, serma, pai, serma. A gente, de noite, voltava para casa e a gente passava sempre. Chegávamos na igreja de manhã e passávamos o dia ali, como aquela igreja não tinha jovens, havia perdido toda uma geração de jovens. Eu criei uma escola sabatina para ter os jovens por ali. E começamos com um grupo pequeno e, quando saímos, deixamos um bom grupo lá. Mas, quando voltávamos de noite para casa, passava lá numa pizzaria, comprava uma pizza. E eles costumavam dar
pack lá de refrigerantes. Lucas dizia, não Coca-Cola. Maico, para contrariar Lucas, dizia, pai, I like coli-coli. Mas ele já não gosta mais, não é, Maico? Ele já não toma Coca-Cola. E está tentando me impressionar. E ele está vencendo. Assim que eu não quero se armar muito, mas Jesus, com a sua vida, inaugurou uma nova era da honestidade de consciência. Por isso, e para isso, ele usou apenas uma arma, apenas uma ferramenta, a ferramenta das ideias. Mas essas ideias de Cristo contagiaram as pessoas e muitas foram inspiradas a mudar de rota. Jesus era mestre em arrancar pessoas da plateia e colocá-las no palco para ajudá-las a pensar. Deixe-me lembrar, se você não pensa, você não pode mudar. E esse é o problema que nós enfrentamos hoje no mundo em que a gente vive. As pessoas deixaram de pensar, estão olhando sempre para o telefone. Vivemos no condomínio lá do UNASP, em São Paulo. Não faz muito tempo, uma menina quase me atropelou com a bicicleta dela. E andando de bicicleta, ela estava com o telefonezinho dela. Eu fiquei pensando, a sua mente é o maior patrimônio que você poderia ter. Está sendo estragado. Estragado. Se você não pensa, você não pode mudar. Jesus era mestre em tirar pessoas da plateia e colocá-las no palco para ajudá-las a pensar. Tudo que Jesus fala, tudo que ele disse, tem precisão cirúrgica. Seus pensamentos escondiam verdades, verdadeiros tratados, golpes poderosos capazes de abalar a estrutura humana. Nesse livro que estou escrevendo aí sobre a Páscoa, o último de uma trilogia, eu incluí várias das citações de Cristo. O que ele quis dizer quando ele falou isso? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que ele quis dizer quando ele disse, o que você faz com a mão direita, que não saiba a esquerda? O que ele quis dizer? Verdadeiros tratados naquilo que ele disse, golpes poderosos capazes de abalar, eu disse, as estruturas humanas. Jesus nunca buscou o brilho social, como a maioria das pessoas que nós conhecemos. Você já observou as pessoas? Elas dão voltas enormes para sair bem na foto. Não Jesus Cristo. Muitos gastam horas para falarem deles próprios. Qual era o propósito dominante de Cristo? Jesus tinha apenas um propósito dominante. Ele queria, por sua graça, produzir uma revolução no interior das pessoas. Uma revolução transformadora nas entranhas do espírito humano, capaz de gerar uma nova criatura, uma nova forma de ver a vida e as coisas, marcada por tolerância, por humildade, por justiça, por solidariedade. Revolução capaz de romper com a ditadura da nossa natureza caída, das nossas idolatrias, dos nossos paraísos ilusórios, dos nossos cárceres individuais. Jesus conseguiu implodir os rígidos alicerces da natureza humana caída. Jesus foi capaz de nos fazer odiar quem somos,
para nos fazer apaixonar por aquilo que nós podemos ser nele e através dele. Jesus tentou mostrar as nossas anomalias, as nossas mazelas. Nada em Jesus relembrava as figuras tradicionais da religião ou da teologia. Aquelas figuras de estolas compridas, de longas figuras de faces longas e barbudas, como que esculpidas em granito. Jesus era capaz de despertar nas pessoas a sede da mudança, o desejo de ser diferente. Zaqueu, você se lembra de Zaqueu? O baixinho malandro lá de Jericó. Você lembra dele? Puleirado lá numa árvore. Jesus para e passa lá. Para embaixo. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou pousar na sua casa. Eu não sei o que eles conversaram, mas eu fico impressionado com o resultado da conversa, porque no outro dia, Zaqueu disse: olha, Senhor, eu divido os meus bens com os pobres. Eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Como é isso? A gente conhece sistemas filosóficos, ideologias, tentando mudar as pessoas, não consegue coisa nenhuma. Se você não confia, vá ao Brasil. Volte ao Brasil. Analise os membros da esquerda. Eu tenho um livro que comprei, imagino que comprei num aeroporto, esse livro não está traduzido para o português, mas o título do livro traduzido seria O que Jesus diria, o que Jesus diria. Então, uma relação de gente. Aí, a primeira que aparece é Madonna. O que Jesus diria, Madonna. Na época, o presidente americano era Bill Clinton. O que Jesus diria, Bill Clinton. O que Jesus diria a Steve Jobs e as outras celebridades, uma lista delas. O que Jesus diria a figurões da política em muitas partes do mundo, que se alimentam do sangue que jorra aberto, jorra de veias abertas das pessoas. Mas, sobretudo, o que Jesus diria a você. O que ele diria a você. Em muitos casos, ele relembraria nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outros casos, ele diria: olhe para os lírios do campo. Deus cuida deles. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Alma é traduzido, é a tradução da vida, o que dará ao homem em troca da sua vida. E aqui, pastores, nós entramos na história. Nós estamos tentando ganhar o mundo para Cristo, não é isso? Temos instituições, temos muita gente tentando ganhar o mundo e no processo perdendo a alma. Eu não estou falando lá dos de fora, preocupados com o dinheiro, eu estou falando dos de dentro. Tentando ganhar o mundo, correndo o risco de perder a alma. E aí nós nos incluímos entre eles. O que Jesus diria? O que ele diria a você? O que Jesus diria? Talvez ele perguntasse: o que você gostaria de deixar escrito no seu epitáfio, na sua lápide? Diria ele que caixão de defunto não tem gavetas? Que todo homem tem seu preço e alguns estão em liquidação? O que ele diria?
provavelmente Jesus relembraria a você que a vida não é um passeio no parque. A vida, queridos irmãos, é uma sala de aulas, onde você tem que aprender algumas lições básicas. Temos que aprender lições básicas. Talvez Jesus questionasse as suas lealdades. Alguns são mais leais aos homens do que ao próprio Deus. Ninguém falou como esse homem, os soldados disseram lá. Todos nós, amigos, alimentamos falsas expectativas quanto à realidade. Deixa eu dizer para vocês, um novo capítulo da psicologia é de que as pessoas, elas trocam a realidade pela realidade delas, aquilo que elas querem que seja. E essa é a grande tolice da qual todos nós somos vítimas, a nossa realidade. Esquecendo a realidade verdadeira. E eu tenho aqui a minha conclusão. Jesus nos ensinou que nosso maior sucesso não está fora de nós. Nossas tentativas de desempenho para impressionar os outros. Nosso maior sucesso se encontra na conquista do terreno interior. A maior jornada, segundo ele, não é exterior, mas a caminhada na trajetória da libertação do eu. Em sua escola, nós aprendemos que os melhores alunos não são aqueles que se gabam. Fui professor há algumas décadas. Eu conheci alguns desses alunos. Os melhores alunos não são os que se gabam. Os que se gloriam com as suas ínfimas e pífias realizações, mas os que reconhecem os seus conflitos, as suas limitações, as suas necessidades de completa transformação. Jesus nos ensinou que nós nos contentamos com muito pouco. Com o que você se contenta? Jesus nos ensinou. Alguém lá do Brasil mandou nessa semana um pedido para eu fazer um pequeno vídeo sobre o que significa excelência. Eu disse que nós nos contentamos com muito pouco, não é isso? Muito pouco. Vi alguns alunos dizerem, bem, se eu passo com o C, por que eu tenho que estar me matando para tirar o A? Essa é a pergunta errada, essa é a questão errada. Viu, meus caros jovens, as meninas da igreja? A pergunta não é, o que está errado com esse namorado? A questão não é essa, a questão é o melhor que eu posso conseguir? A questão da classe, quem se contenta com C, essa é a melhor forma de atravessar os anos da escola? Passando com o mínimo? Beirando a mediocridade? Jesus nos ensinou que aquilo que realmente conta não são as nossas pretensões de justiça, de bondade, de excelência religiosa. Nossas pretensões são apenas disfarces das nossas máscaras da nossa patologia, daquilo que a gente tem que se libertar. Jesus nos advertiu contra o perigo de tornar central aquilo que é periférico, ou ainda o perigo das motivações. Fortes não são os que se julgam fortes. Lembra disso. Forte não é o que se julga forte, o que pensa ser forte. Forte é os que reconhecem sua fraqueza e passam a depender dele. E a ele se submetem de maneira autêntica. Jesus nos ensinou a sentir o sabor verdadeiro da vida. Ele nos ensinou que a vida eterna não é primariamente longevidade. Vida eterna é qualidade de vida. Já começa aqui.
Ele nos ensinou que o reino de Deus não é primariamente um lugar, mas relacionamento com o Rei, que também já começa aqui. Jesus foi hostilizado nos seus dias pelas celebridades religiosas. Ele parecia pouco ortodoxo para o clube do judaísmo histórico. Ele elevou-se acima dos ritos, das cerimônias, dos tiques, chamando tudo isso de plantas, que o meu pai não plantou. Ele nos ensinou que nem tudo o que é antigo é verdadeiro. Mas ele também nos ensinou e nos advertiu contra o perigo de derrubar barreiras. Lembra do que eu vou lhe dizer agora. Nós podemos trocar de roupa, mas nós não podemos trocar de pele. Sua pele continua com você. E depende da sua graça para ser mudada e transformada. Não adianta retoques, cosméticos. Sistematicamente ele expôs a religião farisaica ao ridículo, se referindo aos pretensos santos. Muito bem, amigo, eu já passei um pouco do tempo. Estou sermando muito. Jesus zombou da oração, do jejum e de tudo aquilo que é praticado para garantir aplauso humano. E assim, amigos, gostaria de dizer que cedo ou tarde você vai se encontrar com a necessidade de responder à questão de Pilatos: e o que farei de Cristo? E você, o que vai fazer de Cristo? A escolha é muito simples: Cristo ou caos? Essa é a escolha. Cristo ou caos? Deus abençoe você. Washington, você vai cantar? Wellington, perdão, Wellington. Está perto de Washington, né? Você que estava perto de mim ali no louvor, eu não cantei para não te desafinar, viu? Muito bem, canta para nós, Wellington. Jesus é o sol. As trevas me cercaram e sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero a dura solidão me fez chorar. Mas eu sei que existe um Deus, e ao prostrar-me eu nem podia imaginar que seu amor me envolveria, mesmo antes de eu poder me levantar. Senti brilhar a luz que aquece o mundo, como se o sol quisesse em mim morar. Foi bom sentir meu coração mudando. Hoje eu sou a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor.
a vida é solidão e em meio à multidão você está só. Problemas são frequentes e apagam toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol venha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. O sol, a luz, purifica, ilumina, aquece e transforma. Esse é o poderoso símbolo usado nas Escrituras para Cristo, o sol da justiça, o nosso sol. Pode ser o seu sol hoje, ao sair da igreja. Deus se guarde. Deus se guarde. Vamos orar. Deus infinito, Deus de graça, muito obrigado pela intervenção de Cristo na história dos homens, tornando-se o nosso amigo, nosso exemplo, nosso, sobretudo, nosso Salvador, nosso substituto. Que cada pessoa saia daqui da igreja hoje com essa convicção de que o sol pode vir morar nele, aquecendo ou nela, aquecendo, iluminando, purificando e transformando as nossas grandes necessidades. Acompanha-nos a todos, nós pedimos em Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Amin. Nós desejamos que o sábado